Atenção, queridos ouvintes! Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda sexta-feira às 20 horas contarei um crime baseado numa história real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários, aos novos inscritos do nosso último podcast. Inscreva-se, deem like, comentem, divulguem, fala pro passarinho, pro periquito, pro vizinho, pra vizinha, mostre e me ajude ao canal continuar crescendo. No último podcast, Repressão Pesada, tentativa de assassinato do Pinochet. Falamos da tentativa fracassada de assassinar o Pinochet, que deu a ele o pretexto que estava faltando para ele tocar o terror no Chile. No podcast de hoje, quem manda aqui sou eu, Jean-Baptiste Godin. Hoje vamos para longe, bem longe. Vamos ao Vietnã. Tive que pesquisar bastante para encontrar informação sobre o Vietnã dessa época, viu? Detalhe também, os nomes todos são em vietnamita. Então, vocês teriam que dar um desconto para mim hoje, pois até pesquisei como falar, mas não me aprofundei tanto para que deixasse a pronúncia dos nomes exata. Hoje falaremos de Ngo Diem, primeiro presidente do Vietnã, que primeiramente foi apoiado, depois empossado pelos Estados Unidos, mas 3 anos depois foi assassinado pela CIA. Ngo Diem foi o primeiro presidente do Vietnã entre 1955 e 1963. Na sequência da retirada francesa da Indochina, como resultado dos acordos de Genebra de 1954, Diem liderou o esforço para criar a República do Vietnã. Acumulando apoio considerável dos Estados Unidos devido ao seu anticomunismo, ele alcançou a vitória num plebiscito de 1955, que foi considerado totalmente fraudulento. Proclamando-se o primeiro-ministro, o primeiro presidente da República, demonstrou considerável habilidade política na consolidação do seu poder. E o seu governo mostrou-se autoritário, elitista, nepotista e corrupto. Que coleção! Católico romano, Diem seguiu políticas que irritaram e oprimiram os nativos montanheses da República, que eram, na sua maioria, budistas. Em meio a protestos religiosos que chamaram a atenção mundial, Diem perdeu o apoio dos seus patronos queridos norte-americanos e foi assassinado por Nguyen Van Nhu, assessor do general Dong Van My da ARVN, em 2 de novembro de 1963, durante um golpe de Estado que depôs seu governo. Mas como esse Gun chegou ao poder? A nomeação de Diem para concorrer como presidente do Vietnã ocorreu depois que os franceses foram derrotados na Batalha de Dien Bien Phu. Estavam prontos para se retirar da Indochina. No início de 1955, a Indochina francesa foi dissolvida, deixando Diem no controle temporário do Sul. Um referendo foi agendado para 23 de outubro de 1955, para determinar a futura direção do Sul, o que ia acontecer. Foi contestado por Bao Dai, o imperador,
defendendo a restauração da monarquia, enquanto Diane concorreu com uma plataforma republicana. As eleições foram realizadas com o irmão e confidente Diane, Go Din-kyu, líder do partido Cao Lao, da família, que fornecia a base eleitoral de Diane, organizando e supervisionando as eleições. A campanha de Bao Dai foi proibida e o resultado foi fraudado, com apoiadores de Bao Dai atacados pelos trabalhadores de Nu. Diane registrou 98,2% dos votos, incluindo 605 mil votos em Saigon, onde apenas 450 mil eleitores tinham. Quase nada de corrupção. A contagem de Diane também excedeu o número de registros em outros distritos. 3 dias depois, Diane proclamou a formação da República do Vietnã, nomeando-se presidente. Que lindo! De acordo com os Acordos de Genebra de 1954, o Vietnã passaria por eleições em 1956 para reunificar o país. Diane, observando que o Vietnã do Sul não fazia parte da convenção, cancelou-a. Criticando os comunistas, justificou o cancelamento eleitoral, alegando que as eleições de 1956 seriam significativas apenas na condição de serem absolutamente livres. Apesar do seu resultado numericamente impossível na disputa de 1955. Totalmente louco. Depois de sofrer pressão interna dos Estados Unidos e também a pressão dos Estados Unidos, Diane concordou em realizar eleições legislativas em agosto de 1959 para o Vietnã do Sul. Os jornalistas não foram autorizados a publicar nomes de candidatos independentes ou de suas políticas. Reuniões políticas com mais de 5 pessoas foram proibidas. Os candidatos foram desclassificados por motivos mesquinhos, como atos de vandalismo contra cartazes de campanha. Nas áreas rurais, os candidatos que concorreram foram ameaçados com acusações de conspiração com o Vietcong, que acarretava o quê? Pena de morte. Phan Quang Dang, o crítico mais proeminente do governo, foi autorizado a concorrer. Uou! Apesar da implantação de 8.000 soldados à paisana em seu distrito para votar, Dang ainda venceu com a proporção de 6-1. O transporte de soldados ocorreu em todo o país. E quando a nova Assembleia se reuniu, Dang foi preso. Repressão total. O governo de Dien foi autoritário e nepotista. Seu oficial de maior confiança era seu irmão, Go Din-kyu, líder do principal partido político pró-Dien. Kang Lao era viciado em ópio e admirador de quem? Adolf Hitler. Ele modelou o estilo de marcha e os estilos de tortura da polícia secreta de Kang Lao com base nos designs nazistas. Go Din-kang, seu irmão mais novo, foi encarregado da antiga cidade imperial de Hue. Embora nem Kang nem Gun ocupassem qualquer função oficial no governo, eles governaram suas regiões no Vietnã do Sul, comandando os exércitos privados e a polícia secreta. Outro irmão, Go Din-luyen, foi nomeado embaixador do Reino Unido. Seu irmão mais velho, Go Din-truk, era arcebispo de Hue. Apesar disso, Truk morava no palácio presidencial junto com Nhu, esposa de Nhuk, e Dien. Dien era nacionalista, devotamente católico,
anticomunista e preferia as filosofias do personalismo e do confucionismo. O governo de Dien também foi permeado pela corrupção familiar, como acabamos de ver, mas teve pior. Acreditava-se amplamente que Khan estava envolvido no contrabando ilegal de arroz para o Vietnã do Norte, no mercado negro e de ópio em toda a Ásia via Laos. Além de monopolizar o comércio de canela, acumulando uma fortuna armazenada onde? Em bancos estrangeiros. Claro. Com Nhung, Khan competiu pelos contratos dos Estados Unidos pelo comércio de arroz. Tuk, líder religioso mais poderoso do país, foi autorizado a solicitar contribuição voluntária para a igreja dos empresários de Saigon, o que foi comparado a avisos fiscais. Tuk também usou sua posição para adquirir fazendas, negócios, imóveis, propriedades para aluguel, plantação de borracha, tudo para a Igreja Católica. Ele também usou o pessoal do Exército da República do Vietnã para trabalhar em seus projetos de madeira, construção. Os Hunyuns acumularam uma fortuna administrando números e loterias, manipulando moeda e extorquindo dinheiro das empresas de Saigon. Nguyen tornou-se multimilionário ao especular em piastras e libras de câmbio usando informações privilegiadas do governo. Sem lei nenhuma. Madame Khun, esposa do irmão Kyun, foi a primeira dama do Vietnã do Sul e liderou programas de Dien para reformar a sociedade de Saigon de acordo com seus valores católicos. Bordéis e antros de ópio foram fechados. O divórcio e o aborto foram tornados ilegais. As leis sobre o adultério foram reforçadas. Dien também venceu uma guerra de rua com o exército privado do Sindicato do Crime, organizados por Bien Xuyen, dos bordéis e casas de jogos de Cholon, que desfrutavam de favores especiais sobre os franceses. E Bao Dai, ele desmantelou os exércitos privados das seitas religiosas de Cao Dai e Hoa Hoa, que controlavam parte do delta do Mekong. Dien também era apaixonadamente anticomunista. Torturas e assassinatos de suspeitos comunistas eram cometidos diariamente. O número de mortos foi estimado em cerca de 50 mil, com 75 mil prisões. E o esforço de Dien estendeu-se além dos comunistas, abrangendo dissidentes, anticomunistas e denunciantes anticorrupção. À medida que crescia a oposição ao governo de Dien no Vietnã do Sul, uma insurgência de baixo nível começou a tomar forma em 1957. Finalmente, em janeiro de 59, sob a pressão do Sul, que estavam a ser alvo do sucesso da política secreta de Dien, o Comitê Central de Hanoi emitiu um documento secreto que autoriza o uso da luta armada no Sul. 20 de dezembro de 1960, sob as instruções de Hanoi, os comunistas do Sul estabeleceram a Frente Nacional para a Libertação do Vietnã do Sul, a fim de derrubar o governo. A FNL era composta por dois grupos distintos: intelectuais sul-vietnamitas, que se opunham ao governo e eram nacionalistas, e os comunistas, que permaneceram no Sul após a divisão e reagrupamento de 1954. Assim como aqueles que vieram desde então do Norte, juntamente com os camponeses. Embora houvesse muitos membros não comunistas na FNL,
Eles estavam sujeitos ao controle de quadro do partido e cada vez mais marginalizados à medida que o conflito continuava. No entanto, permitiram que a FNL se retratasse como um movimento principalmente nacionalista e não comunista. A pedra angular do esforço da contra-insurgência de Diem foi o programa estratégico de Hamlet, que exigia a consolidação de 14 mil aldeias no Vietnã do Sul e 11 mil aldeias seguras, cada uma com suas próprias casas, escolas, poços e torres de vigia. As aldeias pretendiam isolar a FNL das aldeias, sua fonte de recrutamento de soldados, suprimentos e informação. Mas Diem também não passou ileso. Os comunistas do sul do Vietnã resolveram que, se conseguirmos matar Ngo Dinh Diem, o líder do atual governo ditatorial, fantoche, fascista, a situação evoluirá em linhas mais favoráveis para o nosso lado. Assim, em 22 de fevereiro de 1957, quando Diem fez uma visita a uma feira econômica em Ban Me Thuo, um quadro comunista chamado Ha Mik Tri executou uma diretriz para assassinar o presidente. Ele se aproximou de Diem e disparou a queima-roupa, mas errou, atingindo o braço esquerdo do secretário de Reforma Agrária. A arma travou e, logicamente, os seguranças dominaram Tree antes que ele pudesse disparar outro tiro. Diem nem se comoveu com o incidente. Em 1957, Diem visitou os Estados Unidos e a Austrália, onde foi aclamado como um líder do mundo livre. Ele foi amplamente festejado pela mídia e pelos políticos dos dois principais partidos daqueles países. Hoje, falamos do começo das loucuras do Gnou no poder. No que será que essas loucuras vão dar, hein? Será que elas terão um fim? A população não quer Diem. Em compensação, nos Estados Unidos e na Austrália, ele é considerado como um líder do mundo livre. Assista o próximo podcast, que contaremos como vai seguir essa história.